Olá pessoal, aqui é o professor Fábio Dutra do Estratégia Concursos, sou professor de Direito Tributário para concursos públicos e hoje eu trago aqui uma jurisprudência muito importante do STF acerca do assunto taxas, tá? Ela diz respeito ali sobre o princípio da legalidade, na verdade uma flexibilização do STF em relação ao princípio da legalidade. E eu quero que você preste muita atenção porque há grande probabilidade de esse tema ser cobrado na sua prova de concurso público, certo? Vem comigo, vamos para o nosso quadro. Pessoal, primeiramente vamos entender aqui, o artigo 1º dessa lei 6.496 de 77, ele diz o seguinte: todo contrato, escrito ou verbal, para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia, arquitetura e agronomia fica sujeito à anotação de responsabilidade técnica. O que isso significa, pessoal? Significa que essa ART, certo? Esta anotação de responsabilidade técnica, ela é efetuada por um profissional, certo? Pelo profissional ou pela empresa em que esse profissional de engenharia, arquitetura trabalhe, certo? Ela é efetuada pelo profissional em relação ao contrato, né? Quando ele é solicitado para prestar um serviço de engenharia, por exemplo, certo? Então ela vai registrar ali as atividades técnicas que estão sendo solicitadas, tá certo? As atividades técnicas que estão sendo solicitadas a esse profissional e vai também definir as responsabilidades desse profissional em relação ao serviço que ele está prestando. Esta é a anotação de responsabilidade técnica. Ocorre que, quando esse profissional emite esta anotação de responsabilidade técnica, ele fica sujeito a uma taxa pela fiscalização da sua atividade profissional, certo? Esta taxa, pessoal, então ela é cobrada em razão da emissão dessa ART. Então, olha que interessante, vem comigo aqui, preste atenção. Quando o profissional emite uma ART, certo? Ele está sujeito à cobrança de taxa pela fiscalização da atividade profissional, certo? Então, faz sentido aqui, né? Porque nós estamos tratando de uma taxa de polícia, uma taxa cobrada em razão do exercício regular do poder de polícia. E a fiscalização da atividade profissional é o exercício regular do poder de polícia, tá certo? Então, é uma taxa de polícia cobrada em razão do exercício regular do poder de polícia, fiscalização profissional, tá? E é sobre esta taxa que eu quero tratar com vocês. Foi ela que foi ali objeto do julgamento do STF. Olha só que interessante, pessoal. Qual que é o valor da taxa cobrada pela emissão desta ART? Nós sabemos que é cobrada uma taxa, mas qual é o valor dessa taxa? Bom, a Lei 6.994 de 82, ela estabeleceu que o valor dessa taxa seria fixado pelo Conselho Profissional. Olha só, o Conselho Profissional que vai fixar o valor desta taxa. E é esta lei que a gente comentou, a 6.994, ela fixou apenas os limites máximos para a cobrança dessa taxa. Olha que interessante, pessoal. Na prática, quem vai definir o valor da taxa vai ser o Conselho Profissional. Vai ser definido por um ato infralegal o valor da taxa. A lei só definiu o limite máximo, o teto que essa taxa pode ser estabelecida pelo Conselho Profissional. É interessante, né, pessoal? Porque o princípio da legalidade tributária, ele prevê que os tributos só podem ser instituídos ou majorados por meio de lei. Então a lei vai definir ali os aspectos quantitativos, os aspectos subjetivos, sujeito passivo, sujeito ativo daquela obrigação tributária, mas nesse caso a lei só definiu quanto ao aspecto quantitativo, quanto ao valor da taxa, só definiu o teto, não definiu especificamente o valor exato dessa taxa emitida em decorrência da ART. Certo? Então essa taxa cobrada pela emissão da ART, ela não tem um valor exato na lei. A lei só estipula o teto. E o que o STF entendeu sobre isso? Olha comigo aqui. Olha que interessante. Na prática, né, como a gente comentou, o valor da taxa estava sendo definido por ato infralegal, pelo Conselho Profissional. Seria essa taxa inconstitucional por afrontar o princípio da legalidade? Seria essa taxa inconstitucional, pessoal? O princípio da legalidade que está previsto na Constituição Federal, artigo 150, inciso 1, certo? E aí, qual que é a decisão do STF? O que eu quero que vocês entendam, que vocês extraiam dessa decisão do STF e memorizem para provas de concurso público.
Primeiramente, que o valor da taxa deve variar em função do custo da atividade estatal, diferentemente do que ocorre com os impostos. Ora, vamos entender aqui uma breve revisão. A taxa é um tributo vinculado. Isso significa que o fato gerador da taxa ele está vinculado a uma atividade estatal. No caso da taxa que nós estamos tratando aqui, seria o exercício do poder de polícia, o exercício regular do poder de polícia, consubstanciado ali na fiscalização da atividade profissional, tá certo? Então, neste caso, esta seria a atividade estatal. Diferentemente do que ocorre com os impostos, tributos não vinculados, né? Já dizia o artigo 16 do Código Tributário Nacional que imposto é um tributo cuja obrigação, né, a obrigação de pagar imposto, né, tem por fato gerador, né, uma situação independente de qualquer atividade estatal relativa ao contribuinte. E aí eu te digo o seguinte, um exemplo, você paga IPTU porque você é proprietário de um imóvel urbano. Você não paga IPTU porque o Estado, porque o município está lhe prestando uma determinada atividade estatal, certo? Então o imposto é um tributo não vinculado. A taxa é um tributo vinculado. Por ser um tributo vinculado a uma atividade estatal, o valor da taxa deve variar conforme o custo dessa atividade. O STF decidiu isso nesta ocasião, certo? Então, sendo variável conforme o custo dessa atividade estatal, quem teria maiores condições de verificar exatamente o custo dessa atividade estatal? Seria o Poder Legislativo quando institui a taxa? Ou seria o poder ali, ou de fato a administração fazendária, né? A administração, no caso ali que nós estamos tratando, o conselho profissional daquela atividade, né? Específica daquela atividade profissional. Quem teria maiores condições de apurar o custo dessa atividade? Sem dúvidas alguma, é a administração, correto, pessoal? Seria o conselho profissional. Então, olha que interessante. A administração, o STF decidiu isso aqui também, ó. Por estar estritamente ligada à atividade estatal, direcionada ao contribuinte, ela conhece a realidade e tem condições de extrair elementos para complementar o aspecto quantitativo da taxa. E olha só que interessante. A lei prescreve o teto para a cobrança da taxa, que não pode ser ultrapassado sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária. Então veja que interessante, o STF decidiu que a administração, por ato infralegal, vai definir, tem competência para definir o valor exato da taxa, e isso não ofende o princípio da legalidade. Contudo, se a administração ultrapassar de qualquer modo o limite previsto na lei, certo? O teto estabelecido para a cobrança dessa taxa, aí sim haveria ofensa ao princípio da legalidade tributária. Então, o que nós temos que entender, para ficar claro aqui, pessoal, é que o valor exato de uma taxa de polícia, ele pode ser fixado pela administração, desde que obedeça ao limite fixado na lei. Então, se a lei dispõe sobre um limite, né, máximo para a cobrança da taxa e delega à administração, ao conselho profissional, a fixação do valor exato dessa taxa, não há violação ao princípio da legalidade, certo? Como eu disse, deve ser respeitado o teto. Ok, pessoal? Este assunto aqui há uma grande probabilidade de ser cobrado na próxima prova de direito tributário, que pode ser a sua prova. Então, tome bastante cuidado, memorize essa jurisprudência e vá para a prova tranquilo, certo? Com mais um diferencial para você garantir mais pontos na sua prova, no seu concurso, garantindo a sua aprovação. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui. Gostaria primeiramente aqui de, se você gostou desse vídeo, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Olha aqui comigo, ó. Olha aqui comigo. Rede social, Instagram, certo? Sigam-me lá no Instagram, sempre postando dicas importantes para o estudo de direito tributário. Facebook também, nossa página, que já conta com muitos seguidores. E também nosso canal no YouTube, que vamos postar vídeos, conteúdos interessantes, sempre contribuindo com a melhor preparação possível para concursos públicos. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui. Um grande abraço e bons estudos.